Duas versões futuras de personagens bem conhecidos. Quem vai vencer? Superman All Stars vs Maestro. DC vs Marvel. Combate mortal. Ah, o futuro imperfeito. O Hulk teve um desses e se tornou um monstro muito mais do que ele já era. Bem, mas se a gente parar pra pensar, o futuro geralmente é imperfeito mesmo. Não é perfeitamente como a gente quer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Maestro nada mais é do que o Hulk do futuro, só que upado, já que ele absorveu muita energia gama com o passar dos anos. Então basicamente ele tem as habilidades do Hulk, só que upadas. Vamos ver todas as suas habilidades agora. Os socos do Maestro são tão potentes que ele pode adentrar a uma fortaleza somente batendo no chão. Ele pode cavar um buraco no chão e destruir uma fortaleza de segurança máxima apenas com seus punhos. Afinal de contas, o soco dele é tão forte que mandou um Hulk voando durante uma distância assim muito grande, tipo de uma cidade. Seus golpes são fortes o bastante para fazer com que o Hulk vá ao chão. E olha, o Hulk ele é bem resistente, principalmente a pancadas. Mas o Maestro ele bate muito forte. O Maestro ele bate forte mesmo, com maestria. Sim, ele bate até mais forte do que o Hulk padrão. O Hulk padrão já é capaz de destruir planetas com seus socos. Seus socos mínimos já são capazes de criar basicamente terremoto pelo planeta inteiro. Agora você pega um soco desse aí e multiplica ele. Esse é o soco do Maestro. Afinal de contas, o Maestro acumulou durante muito tempo radiação gama. E por isso que ele bate muito forte, a ponto de matar um Hulk na pancada. Isso mesmo, ele matou uma versão de um Hulk na pancada. E você sabe que o Hulk aguenta a pancada, hein? Ele bateu com tanta força no velho Logan que foi dito que a pancada do Maestro foi mais forte do que qualquer outra que o velho Logan já tinha levado. E olha que o velho Logan já apanhou por Juggernaut e outros caras fortes aí, hein? O Maestro também basicamente destruiu o Coisa de uma realidade alternativa. Olha, o Coisa, talvez você não saiba, mas ele aguenta sair no braço contra o Hulk. O Hulk padrão. O Coisa é alguém também bastante forte, principalmente resistente. Porém o Maestro bateu nele com tanta força, mas com tanta força, que ele não aguentou os golpes do Maestro e veio ao chão. Que coisa, hein? Mas ele também bateu no Ulik, que é outro também ser bastante resistente. E não somente isso, ele gosta de bater, hein? Bateu até no Surfista Prateado. Embora o soco no Surfista Prateado não foi lá essas coisas não, mas consta aqui. Ele derrotou até mesmo o Grande Ares, o deus da guerra. Maestro não é apenas forte, mas ele também exibe um certo domínio de artes marciais. Ele conseguiu dominar um Hulk. E olha só, esse Hulk era tão forte para jogar o escudo do Capitão América e esse escudo grudar no Maestro. E ele também conseguiu dominar o Capitão Marvel e também aguentou e conseguiu vencer Hulk Summers, que é alguém que tem os poderes oculares bem poderosos. Ele também consegue fazer aquele tradicional tapa do Hulk, jogar todo mundo para longe. Falando em jogar longe, ele jogou o Ares tão longe que o Ares conseguiu chegar ao grupo do Sentinela. Ele estava basicamente a cidades de distância. E ele jogou longe. Olha, mas o Maestro também aguenta muita pancada, hein? Mesmo o Hulk dando golpes baixos e também demolindo prédios em cima dele, mesmo assim ele consegue lutar contra o Hulk de boa. Inclusive o Hulk bateu muito, mas muito nele, ficando cada vez mais forte à medida que fica com mais raiva. Mesmo assim o Maestro aguentou bem os seus golpes. Ou seja, ele aguenta muita pancada também. E até mesmo se quiserem usar armas especiais, ele consegue resistir. E mesmo o Sentinela afirmando ter um poder de 1 milhão de sóis explodindo e dando um super soco nele, ele ainda assim se mostrou bem depois disso.
ou seja, ele aguenta muita pancada mesmo. Uma forma que fizeram para acabar com ele foi mandando ele de volta no tempo, justamente para a explosão que originou o Hulk. Isso meio que colapsou ele e acabou o matando temporariamente. Mesmo assim, ele aguentou ainda um ataque do Capitão Marvel e inclusive ficou bem com uma arma que foi feita para o matar. Essa arma, quando atingiu o Hulk normal, feriu gravemente ele, porém o maestro ficou bem depois de ter recebido tiros dessa mesma arma. Então isso mostra o quão resistente ele pode ser. E mesmo quando o maestro estava chifrudo, ele era pouco incomodado pelas garras do Wolverine. Mas após uma forte discussão, o Wolverine acabou cortando a cabeça dele. E mesmo depois de sofrer muitas coisas, ele acabou meio que tendo o seu corpo morto. Mas olha só, ele sobreviveu como um fantasma, isso mesmo. Ele sobreviveu como um fantasma e depois de muito tempo, ele acabou recuperando seu corpo absorvendo radiação. Ou seja, a regeneração dele é incrivelmente alta, mesmo ele se transformando em fantasma e conseguiu retornar. Mas o seu maior feito de durabilidade foi ter resistido à explosão de um planeta. Um planeta explodiu e ele conseguiu sobreviver e ainda tentou matar os anciões do universo depois disso, só que como ele estava enfraquecido, ele foi facilmente derrotado. O Hulk Maestro também é bem ágil, afinal de contas, ele conseguiu pegar até mesmo o Homem-Aranha 2099. E o tempo da sua transformação é bem rápido, ele conseguiu se transformar no meio de uma frase. E ele também ostenta um quarto cheio de armas que ele conseguiu dos heróis que tombaram aí na sua linha do tempo. Inclusive ele pode usar algumas armas, como por exemplo cachorros que são capazes de esmagar Adamantium em pouco menos de 7 segundos. E também uma capa que o deixa invisível, dentre outras coisas. Olha, o Hulk não é só força, mas é também inteligência e armas. Olha só, hein? E tudo isso com maestria. E se você não quer ser igual ao maestro, até porque ele não é um exemplo a ser seguido, já se inscreva no canal, deixe seu like e seu comentário, porque esse é o maestro que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Dizem por aí que All Star Superman All Stars é a melhor história do Azulão. Você concorda, discorda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Superman All Star basicamente é um Superman do futuro que se envolveu em um acidente onde ele acabou tendo muita energia solar no seu corpo, o que fez ele adquirir um câncer, mas também o passa suas habilidades. Vamos ver alguma dessas coisas aqui. O Superman All Stars já começa quebrando o seu próprio imitador e também conseguindo levantar 200 quintilhões de toneladas com apenas uma mão. É tipo assim, é como se ele pegasse e levantasse quase 3 ruas com uma mão sem nenhuma dificuldade. Olha o nível do cara, já começa nisso aí. E com uma força dessa, ele pode facilmente levar Lois para um passeio de carro pelo ar, ou levantar a chave da Fortaleza da Solidão com os dedos sem o problema, sendo que essa chave pesa 500 milhões de toneladas. O cara pega isso aí com os dedos. E não somente isso, ele bate com tanta força na bigorna cósmica que gera pequenos sóis. O cara consegue, com a sua força, bater tão forte na bigorna cósmica que gera pequenos sóis, estrelas. Ele conseguiu vencer Atlas e Sansão em uma queda de braço. Atlas sozinho já é capaz de segurar o universo nas suas mãos e o Superman All Stars conseguiu vencer ele sem nenhuma dificuldade. Olha só o nível de força desse cara. E apesar da forte gravidade do subverso, ele conseguiu salvar Jimmy, ou seja, é praticamente inútil atacá-lo com gravidade. Inclusive já foi dito ser capaz de partir a Terra e escravizar a humanidade, mas isso aí não é nada para um kryptoniano. Ele conseguiu ajudar a conter um Xonovori. Esse Xonovori é uma espécie de monstro que vários Supermans, até mesmo um Imperador da Quinta Dimensão, estava tendo trabalho para conter. E olha, ele poderia facilmente ter destruído na pancada o mundo do bizarro. Ele só não fez isso basicamente porque ele não quis. E apesar de estar quase morrendo, ele ainda foi forte o suficiente para parar o trem. Mas agora, os seus maiores feitos em batendo foi simplesmente ele ter socado e destruído basicamente os Solares na pancada.
Os Solares. Bem, para você que não sabe, os Solares é simplesmente um ser que contém a massa de várias estrelas. Somente o Sol já pesa mais de 2 octilhões de toneladas. E o Solaris não é apenas uma estrela, ele tem a massa de várias e várias estrelas. E o Superman não conseguiu apenas somente bater, mas empurrar também. Ou seja, esse Superman, ele tem força para mover várias estrelas e destruí-las também com seus socos. Olha só que coisa, hein? Agora, ele é bastante resistente também. Ele voou pela coroa do Sol e aguentou de boa. O Jimmy disse que era como 100 bilhões de bombas de hidrogênio explodindo na cara dele por segundo e ele aguentou. Kryptonita verde é inútil contra ele. Ele pode ser afetado por Kryptonita negra, mas mesmo assim ele consegue sair do efeito dela. Os golpes de um Doomsday é praticamente inútil contra ele. E também até mesmo ataques do Bizarro, que é uma contraparte de um Superman normal. E olha, mesmo ele tendo perdido os seus poderes por conta da radiação vermelha, ainda assim foi capaz de sobreviver a uma explosão de um foguete que matou todos os tripulantes, mas não matou ele. E olha só, ele conseguiu aguentar várias e várias pancadas de 2 kryptonianos, o batendo com tanta força que até mesmo racharam uma lua no processo. Porém, o Superman aguentou os golpes deles dois batendo ao mesmo tempo. Inclusive, até mesmo uma nuvem de kryptonita não matou. Olha, nem mesmo a explosão de um robô sequer foi capaz de causar qualquer ferimento. E mesmo ele estando enfraquecido por acabar tecnicamente de ter voltado aos mortos, ele ainda aguentou vários e vários golpes de um Lex Luthor que estava fortemente fortalecido por conta de poderes kryptonianos. Ou seja, a resistência dele é muito alta, fora que ele aguenta também rajadas dos Solares, que é nível estrela, várias estrelas. Mesmo estando em um estado em que estava se convertendo em energia, ele foi rápido bastante para voar da Terra ao Sol em segundos. Inclusive, ele foi rápido bastante para ultrapassar o próprio Bizarro, que é uma contraparte do Superman. Inclusive, em pouco tempo, em um período que o Lois estava tomando banho, ele conseguiu sair da Terra e ir até uma estrela a 4 anos-luz de distância e voltar em pouquíssimo tempo. Então ele é bastante veloz também. O seu sopro congelante funciona até mesmo no Sol, ou seja, a temperatura dele consegue congelar até mesmo o Sol se ele quiser. Ele também tem a sua visão de calor, que é capaz de desintegrar vários clones do Bizarro sem dificuldade alguma, e ainda ele foi capaz de entrar dentro do Sol e consertar o Sol com a sua própria força e poder. Ou seja, ele é muito forte e poderoso também. Seja como o Superman, dê um bom exemplo se inscrevendo nesse canal e deixando seu like e seu comentário, porque esse é o Superman All Stars que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Os dois são muito fortes, são versões futuras de personagens já conhecidos. Mas vamos lá, o Maestro ele é forte bastante para vencer algumas versões do Hulk. Ele já conseguiu inclusive derrotar uma versão do Hulk mais jovem, então ele tem bastante força. Mas ele leva uma desvantagem clara frente ao Superman All Stars. Por quê? O Superman All Stars, graças à overdose solar, ele assim é muito mais forte do que um Superman padrão. Já que com facilidade e sem demonstrar qualquer tipo de esforço, ele levantou mais de 200 quintilhões de toneladas, quase 3 vezes o peso da Lua. E isso aí fez com que o professor afirmasse que o Superman quebrou seu limitador. Ou seja, o Superman é igual ao Saitama. Fora que batendo, também o Superman tem uma outra vantagem, porque os seus golpes na bigorna cósmica foram capazes de criar mini-sóis. Ou seja, com as suas pancadas ele consegue gerar energia para criar mini-sóis. O Maestro ele é bem forte também, possivelmente mais forte do que um Hulk comum, só que ele não demonstrou esses feitos de força assim como o Superman All Stars não. E tem uma outra coisa também que diferencia os dois. O Superman All Stars foi capaz de mover Solaris, sendo que Solaris é uma estrela com massa de várias estrelas.
Ou seja, no mínimo, Solaris pesaria 4 quintilhões de toneladas, fora que os próprios golpes do Superman All-Stars foram capazes de vencer o Solaris, ou seja, ele consegue destruir sóis também com as suas pancadas. O Hulk Maestro não demonstrou esse tipo de força não. E tem uma outra coisa também, que é a questão da velocidade. O Superman All-Stars foi capaz de colher algumas flores em Alpha Centauri, que é um lugar que fica a mais de 4 anos-luz de distância. Isso foi no tempo enquanto Lois tomava banho. Digamos que ela demorasse aí meia hora para tomar banho. O Superman teria sido mais de 1000 vezes mais rápido do que a velocidade da luz para fazer tal feito, porque ele foi e voltou. E o Maestro ele foi capaz de enfrentar seres tão rápidos assim também, como foi no caso do Surfista Prateado. Só que o Maestro não foi capaz de causar grandes danos a ele não. O Maestro ele foi capaz de matar vários heróis do seu tempo. Mas assim, não sabemos exatamente como ele fez isso. E ele também parece ser abaixo de algumas versões do Hulk, por exemplo, o Hulk da Guerra Mundial, até mesmo o Hulk selvagem se ele tiver com bastante raiva. E para não deixar dúvida disso, recentemente o Maestro foi capaz de enfrentar alguém tão forte quanto o Hulk da Guerra Mundial. Eu estou falando de Hércules. E bem, o resultado da batalha foi simplesmente que o Maestro não conseguiu causar um dano sequer no Hércules, porque o Hércules foi completamente superior nessa luta. Aliás, o Hércules mal estava usando toda a sua força. E mesmo assim, o Maestro foi sequer capaz de causar um dano significativo nele. O que significa que o Maestro está sim abaixo de outras versões do Hulk, mesmo sendo uma versão futura. Enquanto o Superman All-Stars, ele já sofre do contrário. Ele é mais forte do que um Superman padrão, só que ele também tem um defeito, a sua durabilidade. Ele tem uma alta resistência, mas como visto na sua própria animação e HQ também, ele não tem uma durabilidade exatamente igual ao Superman. Tipo, ele não vai conseguir lutar tanto tempo quanto o Superman padrão. Isso por conta da sua overdose solar. Mas ele certamente lutaria tempo bastante para vencer Maestro, porque ele é sim superior em atributos físicos, velocidade e tudo mais. Então ele leva o combate. E o vencedor é o Superman All-Stars.